Olá pessoal, vamos partir então para a terceira aula. Para essa terceira aula eu decidi fazer o seguinte, escolher os problemas que eu achei mais bonitinhos, mais criativos, mais impactantes, tanto do canguru nível E, que é para o quinto e sexto anos do FI no Brasil, quanto o da Olimpíada Mirim 2, já da segunda fase, que é destinada aos alunos de 4 e 5 anos de FI. E, como vocês sabem, a Olimpíada Mirim é só aplicada no Brasil. E vou encerrar o assunto com uma proposta para vocês. Em vez de fazer uma prova tradicional, né? Faz pergunta e vocês respondem, propõem problemas, vocês resolvem. Vou fazer uma coisa bem mais complicada. Eu vou pedir para vocês que inventem 5 probleminhas para a Olimpíada Mirim. Vejam bem, 1. Mas depois, no final da aula, eu converso um pouco mais sobre como é que eu quero que vocês criem esses problemas. Tá bom? Então é isso por enquanto. Questão 3. Um círculo escuro com 2 buracos foi colocado sobre o mostrador de um relógio, conforme indicado na figura. O círculo escuro foi girado ao redor do seu centro. Após o giro, quais números podem ser vistos através dos 2 buracos? Bem, o enunciado dessa questão é um pouco longo, mas não apresenta palavras difíceis e a criança provavelmente vai entender, mas há várias operações envolvidas aqui, né? Na compreensão do texto, a interpretação da figura. Por quê? A criança tem que imaginar que isso aqui é um mostrador de um relógio, sem os ponteiros, claro, e que você tem aqui do lado um círculo com 2 buracos. Supostamente não estão parecendo nada. Só depois de botar esse círculo escuro aqui em cima, com esses 2 buracos, vão aparecer. Esse buraquinho aqui vai deixar aparecer o número 1 e esse buraquinho aqui vai deixar aparecer o número 5. Então, na verdade, ela tem que imaginar essa figura em 2 momentos. Primeiro tem o mostrador, aí em seguida bota um círculo escuro em cima com 2 buracos e aí aparece isso daqui, tá certo? Ela tem que interpretar dessa forma. Então isso é algo que dificulta um pouco a compreensão do problema. Mas uma vez entendido isso, ela tem 2 saídas para resolver essa questão. Uma delas é imaginar, ter uma visão geométrica da coisa. É imaginar que do buraquinho aqui até o centro, se eu traçar um segmento, e desse outro buraco até o centro, isso vai definir um ângulo, como esse aqui. Então, ao girar o círculo, esse ângulo gira junto. Ela tem que imaginar no espaço o giro de um ângulo. Claro que isso é uma abstração, mas é possível. Melhor do que ficar esperando, imaginando o círculo girando com os buraquinhos. Melhor pensar nesse ângulozinho aqui. E, obviamente, não ficar tentando desenhar círculo escuro com buraco aqui, que vai ficar complicado, certo? Mas se ela imaginar aqui um ângulozinho girando, talvez ela consiga visualizar a solução. Vamos lá. Vamos trazer o mostrador para perto. Quando ela imaginar o giro do ângulo, que tem essa abertura aí, olha, ela pode imaginar aqui, ao olhar a alternativa, vai ter que olhar as alternativas também para ver o que está pedindo, certo? Então, se uma perninha ficar no 4, provavelmente essa segunda, porque se ela girar no sentido horário,
primeira perninha vai bater no 8 e a segunda vai bater no 4, certo? Aí vem o 4 com essa abertura. Com essa abertura é 4 e 8, se ela tem essa visão de ângulo dessa abertura. E não 4 e 9. No 5 e 9, vamos ver. Aqui ela já até pode ter uma visão do... Vejam bem, ao pensar aqui nisso, vou fazer algum esquema desse tipo, ela consegue imaginar que se ela girar um pouquinho mais aqui para o 5, essa perninha vai girar para onde, pessoal? Para o 9. Então é bem provável que ela chegue à resposta correta, né? Imaginando o giro desse ângulo. Mas se esse approach geométrico for difícil para ela, existe uma outra alternativa, que é pensar no seguinte: vamos olhar para esse mostrador do relógio e vamos desenhar segmentos partindo do centro para os números, como aqui. A gente percebe que o ângulo, se ela tiver dificuldade de imaginar o ângulo fixo de uma vez, que esse ângulo foi dividido em 4 ângulozinhos unitários, ou, aí que está o pulo do gato, fazer uma correspondência entre ângulo e uma diferença numérica. Vejam, 2 menos 1 é 1, 3 menos 2 é 1, 4 menos 3 é 1, 5 menos 4 é 1, ou seja, fazer uma identidade entre a abertura do ângulo e uma diferença numérica, 5 menos 1 é 4, certo? Ao fazer isso, ela vai simplificar terrivelmente a escolha da alternativa correta. Por quê, pessoal? É só ver das alternativas que são numéricas qual a diferença. E a diferença tem que ser 4. Então, por exemplo, na alternativa A, 9 menos 4 é 5. A diferença não é essa. Alternativa B, 9 menos 5 é 4. Olha aí. A gente já viu que a B é correta aí. E aí, se ela olhar as outras, pode até testar as outras alternativas aqui. Ó. 10 menos 5 é 5. 9 menos 6 é 3. E 12 menos 7 é 5. Então, a única alternativa onde a diferença numérica é 4, é a B. Portanto, não há dúvida que ao fazer essa identificação da abertura angular, do giro do círculo, com uma diferença numérica, fica mais simples resolver a questão. Não sei o que a criança vai fazer ou vai preferir fazer. Pode ser até que ela resolva mentalmente. Mas a resposta, então, é a B, correto? Questão 5. O técnico de iluminação de um teatro acende e apaga luzes de 3 cores diferentes, azul, laranja e verde, durante o espetáculo. Ele segue este plano. Aí vem uma figura, né? Na verdade é um gráfico. Bonitinho. Durante quanto tempo, ao todo, luzes de exatamente 2 cores diferentes ficam acesas ao mesmo tempo? Tá aí, pessoal. Um belo probleminha de interpretação de dados. Isso eu posso dizer que é uma questão de interpretação de dados criativa, é ou não é? Bonitinho. Então vamos lá, vai. Não é difícil, mas como se diz, tem que interpretar o dado. A criança tem que entender que isso daqui, que esta figura, ela tem uma informação na horizontal, que são os tempos em minutos, que as luzes ficam acesas, e aqui na vertical, o tempo que cada uma das cores fica acesa. Então o verde fica aqui nesse tempo,
de 1 a 5 minutos, de 6 a 9 minutos, o laranja, a luz laranja, de 2 a 6 minutos, de 7 a 12 minutos, a azul, do começo até 3 minutos, de 5 a 8 minutos, de 10 a 12 minutos. Então, ela tem que entender isso, que essas cores elas representam a cor da luz que ficou acesa no tempo que está definido aqui embaixo, na horizontal. E a pergunta é, durante quanto tempo, ao todo, luzes de exatamente duas cores diferentes ficam acesas ao mesmo tempo? O que ela tem que descobrir nisso daí? É ver quais são todos os tempos em que somente exatamente duas lâmpadas ficam acesas com essas cores. Então ela tem que ficar procurando isso nesse gráfico, certo ou não? Vamos lá. Vindo da esquerda para a direita, a gente encontra primeiro a verde e a azul acesas ao mesmo tempo. Tá certo? Entre 1 e 2 minutos. Depois, vamos lá. Andando para a direita. Tem aqui, tem aqui, tem aqui e tem aqui. Então, olha aí. De 3 a 7 minutos, duas cores de novo. Aqui são 3, aqui 2, aqui 1. Então aqui de 8 a 9 minutos, duas cores de novo. Aqui uma só, aqui 2, aqui 2. E finalmente 10 a 12 minutos. Contando então os intervalos de tempo em que houve somente duas luzes acesas, a gente tem no primeiro intervalo 1 minuto. No segundo intervalo, de 3 a 7, 4 minutos. No terceiro intervalo, 1 minuto. No quarto intervalo, 2 minutos. E no total a gente tem, então, vamos lá. 1 mais 4, 5 mais 1, 6 mais 2, 8 minutos, certo? Então, esse é o total em que as duas luzes, exatamente duas luzes ficaram acesas ao mesmo tempo. 8 minutos. Resposta C. Gostei dessa questão de tratamento da informação. Questão 7. Ana tem 4 discos de tamanhos diferentes. Ela quer construir uma torre com 3 discos, de forma que cada disco seja menor que o disco que está logo abaixo dele. Quantas torres diferentes Ana pode fazer? Bem, o enunciado não é tão curto, ela tem que ler com atenção, ver o que é que se está pedindo aí, né? Nós temos uma figura aí mostrando 4 cilindrinhos ou discos. É uma questão que pergunta quantos, né? Então, é uma questão de contagem de objetos geométricos. Nós chamamos de disco. Como é que a criança pode fazer essa questão? Como é que vocês acham que ela vai resolver esse problema? Bem, se ela ficar mexendo aqui, desenhando, ligando discos aqui, ela vai se perder. Não é assim que ela deve fazer. Então, ela deve pensar em fazer o quê? O que ela tem que fazer? Ela tem que escolher 3 discos aqui e depois ordenar esses discos de tal maneira que o menor de todos esteja em cima, o maior de todos esteja embaixo, o intermediário no meio, claro. Então, como é que ela pode fazer essas escolhas e essas ordenações? Ela ainda não conhece, né, formalmente combinatória, então ela tem que usar os recursos que ela tem. Ou ela vai fazendo desenhos
de retângulozinhos, um em cima do outro, e tenta esgotar as possibilidades, de preferência de uma forma organizada, é uma espécie de lista organizada isso, certo? E aí ela conta. E eu vou fazer aqui, vou usar os disquinhos aí em cima porque eu tenho esse recurso. Então, a gente vai tentar reproduzir, o pensamento da criança, se ela fizer, vamos dizer assim, essas escolhas de uma forma organizada, certo? O que seria uma forma organizada? Seria, por exemplo, começar com o menor disquinho em cima e depois vendo o que vai pondo embaixo, certo? Se eu fizer isso, eu vou, por exemplo, fazer esse desenho. Claro, ela vai fazer esquematicamente, onde o menor de todos está em cima, o segundo menor, que é o azul, está em seguida, e depois o terceiro menor, o segundo maior, está embaixo. Percebam que além dos elementos, a gente tem que ordenar, tá certo? Porque eu posso escolher esses 3 elementos e ordenar de várias maneiras. Mas a única que serve é essa aqui. Tá bom? Dá para fazer mais alguma torre com o disquinho em cima? Sim. Vamos lá. Dá para fazer essa aqui. A gente trocou o de baixo. Existe mais alguma torre com o disquinho em cima ou não? Claro, né? A gente pode tirar o azul de cena e usar os dois de baixo. Dá para fazer mais alguma torre com o disquinho menor em cima? Não. A gente esgotou todas as possibilidades. Dá para fazer mais alguma torre? Sim. A gente tira o menor de todos de cena e bota o azulzinho em cima. E nesse caso, só tem uma torre, porque sobraram só 2 discos e que a gente vai usar aqui, e nesta ordem. Portanto, a resposta é 4. Será que a criança vai fazer dessa forma? Não. Com esse desenho não vai, mas ela pode fazer com esqueminha, sim. Pode fazer. Pode não ser ordenada dessa maneira, mas se ela ordenar, ela vai fazer mais rapidamente. Concordo? Uma outra maneira de fazer isso seria atribuir aos discos números ou letras. E aí depois fazer sequências de letras, por exemplo. As sequências de letras representariam as torres. Como? Por exemplo, assim, né? Aqui eu já ordenei os discos do menor para o maior e coloquei as letras A, B, C e D nessa ordem do menor para o maior. Pode ser que ela faça isso caoticamente lá em cima. É só não se perder depois. Com isso, ela não precisa fazer esses desenhos, se ela botar as letras. Ela vai fazer uma listinha de letras, certo? Uma listinha de 3 letras. Digo, uma listinha de grupos de 3 letras, como essa aqui. A ABC representaria qual torre? A, B, C. Seria essa. Percebem? Essa sequência de letras representa tudo isso que a gente fez aqui. ABC, ABD, ACD e BCD. 4. Bem, o que eu estava dizendo para vocês, para as pessoas que já conhecem combinatório um pouco, simplesmente é isso aqui, certo? É escolher 3 entre 4 e ordenar. Para cada escolha de 3, eu só tenho uma ordem possível. Portanto, seria essa a continha. Claro, né, gente, que nós não vamos falar essas coisas. A resposta dessa questão, então, é 4. Tá certo? Que é essa aqui, né? 4 é esta respostinha aqui. Certo? Seria bom ver como é que as crianças fizeram essa questão. Se é que fizeram. Questão 11. Aí tem uma régua de 60 centímetros. Infelizmente, algumas marcas desapareceram.
ele ainda consegue medir comprimentos de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 centímetros, usando sua régua uma única vez. Qual é a régua de Ari? Bem, o enunciado é curto, mas a questão não é tão simples assim. Uma questão de régua, mais uma, mas essa realmente é original, bem interessante. E, na verdade, é uma questão também de combinatória, de contagem. Bom, vocês vão ver. O que é que a criança tem que fazer nessa questão? Primeiro, sabe, lembrar o que é uma régua, né? Um instrumento para medir comprimentos. Então, temos aqui uma questão de medidas muito bem feita. Como é que ela usa a régua? Normalmente, ela quer medir, digamos, se é uma régua, ela vai medir segmentos, não é isso? Linhas retas. Então, normalmente, ela posiciona o zero da régua à esquerda, no começo do segmento que ela quer medir, depois ela olha o final desse segmento que ela quer medir e vê com qual marca da régua ela coincide. Esse é o procedimento padrão. Isso ela sabe fazer. Mas ela vai ver que aí isso não basta. Ela tem que perceber que às vezes uma medida pode ser obtida quando você analisa duas marcas lá de dentro da régua e vê a diferença entre essas medidas para definir o comprimento do segmento que você quer. É essa habilidade especial que ela vai mobilizar nessa questão. Nesta régua aparecem apenas duas marcas. E aí, pelas alternativas, a gente vê quais são essas marcas. A criança tem que ver qual alternativa mostra uma régua que permite medir segmentos, comprimentos que estão aí no enunciado. São 6 comprimentos diferentes. Ela tem apenas duas marcas, mas tem, claro, o lado esquerdo dela, que é o 0, e o lado direito dela, que é o 60. Então ela tem, na verdade, 4 marcas. Como é que dispondo de 4 marcas, ela consegue medir 6 comprimentos? É isso. Essa é a essência deste problema. Tá certo? Como ela não tem, é difícil você ver mentalmente quais são as marcas que vão propiciar a medir todos esses 6 comprimentos, então provavelmente ela vai ter que começar de algumas das alternativas, provavelmente A, para ver o que fazer. Então vamos fazer isso. Vamos nos colocar no lugar da criança e dar uma olhadinha na alternativa A, que eu vou trazer para perto. Veja aí, alternativa A. A régua, nesse caso, tem as marcas 10 e 30. Obviamente o 0, que está ali no segmento vertical vermelho, e o 60, que está ali no segmento vertical verde. Então nós temos, na verdade, 4 marcas. E com essas 4 marcas, quantos comprimentos a gente pode medir? Bom, podemos medir, vamos pegar os menores lá de dentro. Podemos medir esse interno, vamos lá. Podemos medir esse aqui, que é de 10. Podemos medir este aqui, que é de... tá vendo? Aqui a medida inicial é 10 e a medida final é 30. Então a medida do segmento entre essas marcas, se a gente posicionar a régua entre essas marcas, a medida vai ser 20, não é? 30 menos 10, 20. E aqui, qual seria a medida possível de ser medida? Qual o segmento possível de ser medido? Um de 30 até 60. De 30 até 60 são 30. Mas ela pode medir daqui, ó, da esquerda, do 0 até o 30, ou de novo 30. Mas ela pode medir de 10 até o 60. Então vejam, de 10 até o 60, ela tem o 50. Então, se vocês olharem bem,
vocês vão ter aqui, ó, possibilidades. 1, 2, 3, 4, depois 5 e finalmente 6. São 6 possibilidades de medida. Neste caso, quais são as possibilidades? O 10, que vai do 0 até o 10, medida normal. O que mais? O 20, que aí já é um uso daquelas duas marcas internas, o 10 e o 30, tá certo? Porque da esquerda até o 20 eu não tenho, eu tenho do 10 até o 30, e do 10 até o 30 a medida é 30 menos 10, 20, correto? Tem a medida 30, que é direta. Nós já vimos também que pode ser usando marcas, do 30 até o 60. Houve um desperdício aí, vamos ver. Podemos medir 50, como? Eu já falei, do 10 até o 60, certo? Começando do 10 até o 60, temos 50. E, finalmente, a medida 60. Vejam que aqui nós conseguimos 5 medidas. Por que só 5? Porque o 30 foi repetido. Do jeito, a disposição das marcas nessa régua permite medir apenas 5 segmentos diferentes. Então, se a criança conseguiu perceber isso na análise da primeira alternativa, ela vai perceber o seguinte, que então qual é a régua que permite fazer 6 medidas? Então, talvez ela faça alguma tentativa, mas se a régua já tem o 40, que não apareceu aqui, talvez ela seja uma boa candidata, não é? Então, temos aqui a possibilidade B e a possibilidade E. Acontece que a B, vejam, a B também tem desperdício de medida. Por quê? De 0 a 20 é 20. E de 20 a 40 é 20 de novo. E de 40 a 60, 20 outra. Não, essa aqui é mesmo uma droga de régua. Com essa, não vamos conseguir ver todas aquelas medidas, fazer todas aquelas medidas. Agora, vamos olhar na E. Vejam lá. Aqui, por exemplo, na D, vocês já viram que não vai dar. Então, vamos voltar a olhar para E, certo? A E parece promissora. Vamos lá. Quais são as medidas que nós conseguimos fazer com a régua da alternativa E? 10, imediato, né? O que mais, gente? O 20. É possível ou não? Bom, vamos tentar ver na ordem da listinha que tem aqui no enunciado. É possível fazer o 20 ou não? É possível medir o 20? Claro, olha ali. De 40 até 60, 60 menos 40 é 20. Então é possível. É só posicionar o 40 à esquerda do segmento e final da régua à direita do segmento. Na extremidade direita do segmento temos uma medida 20. 30, é possível? Tá vendo aí o 30 não? Sim, né? 40 menos 10 é 30, tá aí. 40 já tem direto. 50 tem ou não? Vamos lá. Claro, né? Do 10 até o final da régua, temos 50. E pronto. A régua inteira é 60, então nós temos as 6 medidas aí. Eu acho que é uma bela questão de medidas. Espero que vocês concordem. Questão 12. Há 7 casas ao norte da rodovia A, 8 casas a leste da rodovia B e 5 casas ao sul da rodovia A. Quantas casas há a oeste da rodovia B? Enunciado curto, mas não é tão simples. Pressupõe que as crianças já tenham ouvido falar dos pontos cardeais, né? O norte, o sul, leste, oeste, e também as expressões estar ao norte, estar ao sul
estar a leste, estar a oeste. Se a criança, nessa idade, já ouviu com certeza esses nomes e usou. Então ela sabe o que é isso. Agora ela tem que transpor esses conhecimentos para análise dessa questão, certo? A gente tem um mapinha aí que usa essas palavras e o enunciado dá algumas informações. Quais são as informações? Número de casas que existem nas regiões. Em princípio, nós temos 4 regiões aí divididas, separadas pelas estradas. Mas cada estrada divide o plano, vamos dizer assim, divide o território em 2 partes mutuamente exclusivas, vamos dizer assim. Tá certo? E o total que existe de casa na região, na verdade, é a união das informações que são mutuamente exclusivas. Ou seja, se eu sei quanto tem ao norte, vamos lá, se nós sabemos quanto tem ao norte dessa rodovia que divide o plano em 2, depois sabemos quanto tem ao sul dela, a gente sempre sabe quanto tem no todo, certo ou não? A união de 2 conjuntos disjuntos é o universo. Bom, vamos lá. Vamos deixar de falar essas palavras que não são necessárias. Vamos ver como é que vocês acham que a criança vai interpretar isso. Vamos lá ver. Vamos tentar reproduzir o pensamento dela. Há 7 casas ao norte da rodovia A. A rodovia A é essa aqui. O que ela aprendeu com essa informação? Que tem 7 casas aqui em cima, ó, acima da rodovia A, certo? Então podemos anotar essa informação. Provavelmente ela vai anotar isso. Acima da rodovia A, que é o norte. Ah, quantas casas? 7 casas. O que mais? 8 casas a leste da rodovia B. Bom, vamos anotar. Vamos anotar essa informação. O que é leste? Bom, aqui tem uma indicação do que é leste, é para o lado direito, certo? Então, leste da rodovia B. 8 casas. Só com essas informações não sabemos nada. Sabemos que tem 7 casas lá para cima e 8 casas à direita. Mas há mais uma informação. Qual é, pessoal? Há 5 casas ao sul da rodovia A, certo ou não? Então, olha, 5 casas aqui para baixo. E a pergunta é, quantas casas há a oeste, ou seja, do lado esquerdo da rodovia? Como já vimos, cada rodovia divide o plano, divide a região em 2 partes que se completam. Se isso é verdade, como é que eu vou saber quantas tem aqui? Ué, é só saber quantas casas tem no todo. É possível saber isso? Claro. Nós sabemos quantos tem ao norte e quantos tem ao sul da rodovia A, que vamos dizer assim é horizontal. Portanto, é possível saber o número total de casas e depois é só fazer uma subtração, correto? Quantas casas tem no total? Aí a criança percebe, se tem 7 para cima de A e 5 para baixo de A, o total vai ser quantos? 7 mais 5, 12 casas. Então tem 12 casas nesse plano todo aqui. Agora a pergunta, quantos tem à esquerda da rodovia B, ou seja, a oeste? Nós já sabemos quanto tem à direita, certo ou não? A leste. Portanto, que operação vai fazer? Total de casas, menos todas que tem a leste, vai sobrar o quê? Vai sobrar o número de casas que tem a oeste, certo? Então, 12 menos 8, que é essa informação que nós temos, vai dar 4, que realmente é o número total de casas que existe a
leste da rodovia, a oeste da rodovia B, certo? Achamos que se a criança interpretar direitinho as informações leste, oeste, norte, sul, ela vai conseguir fazer isso. Resposta então, pessoal, é a alternativa A, certo? Questãozinha de mapa, questãozinha de geometria, um pouco de lógica, tá certo? Boa questão. Problema 14. Uma linha de trem tem 6 estações. A, B, C, D, E e F. O trem faz uma parada em cada estação. Quando o trem chega às estações finais A ou F, ele volta no sentido contrário. Joana começou a conduzir o trem na estação B e sua primeira parada foi na estação C. Quando Joana parar o trem pela 96ª vez, em qual estação ela estará? Bem, esse é um problema com enunciado relativamente longo e a criança vai ter que interpretar bem o que está escrito aqui. Por quê? Primeiro, A, B, C, D e F são pontos de parada do trem, são estações. Primeira coisa, uma parada em cada estação. Quando o trem chega às estações A ou F, ele volta. É isso. Então ele vai e volta, é isso. Vai e volta, vai e volta. Só que ele vai parando, pois vai parando, e assim por diante. Aí entra uma outra informação. Joana, personagem, né, da historinha, começou a conduzir o trem na estação B, então ela, o dia de trabalho dela começou aqui. Joana é uma condutora de trem, muito bem. E a primeira parada foi na estação C. Por que tem essa informação, gente? Porque se ela está aqui, ou ela pode ir para a esquerda ou pode ir para a direita. Então, se ela estava aqui, a primeira parada foi para cá, então ela andou para a direita. É isso? Então a criança tem que entender todas essas 3 informações básicas. É uma questão de números, pode ser até de contagem, porque e tem também aqui ordinais, né? 96ª vez, nem sei se ela sabe ler isso. Então ela parou 96 vezes, é isso. Partiu daqui, parou, quer dizer, quando ela parou a última vez dessas 96, ela parou numa certa estação aqui. Qual é essa estação? Então é isso que a criança tem que descobrir. Bom, tenho a impressão que muita criança vai ficar contando. Como? Tá aí bem, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E é capaz de contar até a 96ª. Não leva muito tempo, para dizer a verdade. Mas a questão é, será que ela precisa contar aqui na figurinha até a última parada? Se ela perceber um fato simples, ela não vai precisar fazer isso. Vejam lá. Por quê? Não sei se vocês viram a hora que eu contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para voltar para a mesma situação que ela estava quando ela começou a trabalhar, ela vai fazer 10 paradas, certo? Então, ela volta à situação inicial com 10 paradas. E aí, vocês viram que eu contei de novo e passaram 20 aqui, certo? Ou seja, de 10 em 10, ela volta para a situação inicial. Isso já é a solução praticamente. Por quê?
Depois de 9 vezes que ela fizer isso, ela vai voltar. E 9 vezes 10 é 90, certo? Então ela tem que pensar nas operações. Uma vez estando na 90ª parada, aí contar até 96 é fácil. Por quê? Porque se ela está na situação inicial, ela vai para a direita, certo? Então vamos ver. 91, 92, 93, 94, 95 e 96. Portanto, ela vai parar nesta estação 96, certo? Ou seja, alternativa D. Eu acredito que se as crianças entenderem o enunciado direitinho, elas vão fazer essa questão. Talvez contando tudo, mas depois vocês explicam para elas que não precisaria ter contado tudo, certo? É isso. Questão 15. Beatriz quer pintar os círculos da figura ao lado. Círculos ligados por uma linha devem ter cores diferentes. Qual é o menor número de cores de que ela precisa? Enunciado curto. Tem que pintar os círculos aqui. Pintar de cores diferentes. De tal maneira que duas bolinhas ligadas por mesma linha não pode ter a mesma cor, é isso? Então a criança tem que pensar o que aqui? O que nós vamos pensar? Não é? Será, olha as alternativas. Será que duas cores bastam? Está perguntando o menor número, é isso? Duas cores, vamos ver se duas cores bastam. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, aqui. Podia olhar para essa central aqui. Tem gente que já... Não, vou olhar para a central porque ela está ligada para muitas. Mas não precisa. Vejam aqui. Se eu olhar para esse triângulo, eu vejo que duas não vai dar, certo ou não? Por quê? Porque se eu pintar, por exemplo, essa aqui de vermelho, essa eu posso pintar de... Não posso pintar de vermelho de novo, certo? Eu vou ter que pintar de uma outra cor, digamos, azul. Essa aqui não pode ser nem azul nem vermelho, então perceberam? Duas cores não bastam. Então eu vou ter que pintar de uma outra cor, digamos verde. Agora a questão é, será que essas três bastam? Se eu perceber que elas bastam, a resposta é 3, certo ou não? Se eu precisar de mais cores, vai aumentar o número de cores aqui nas alternativas. Vamos lá. O que eu posso pôr aqui? Uma dessas três. Não. Vermelho eu não posso. Aqui eu posso pôr o azul ou o verde. Eu vou pôr verde. Ver o que acontece. Posso pôr verde? Posso. Posso porque aqui eu só não posso pôr vermelho nessa. Uma vez que eu coloquei verde aqui e azul aqui, aqui eu vou ser obrigado a colocar amarelo. Não precisa. Posso usar o vermelho que eu já tinha, certo ou não? Eu podia ter colocado azul aqui. Se eu tivesse colocado azul aqui, eu teria duas chances que seriam o quê? Se tivesse azul aqui, eu teria verde ou vermelho aqui. Não precisaria de outras cores. Então, não sei se vocês perceberam, com essas três já deu conta desse lado. Pela simetria, mesma coisa, vejam lá. Posso continuar pintando de verde aqui. E aqui eu vou ter até verde ou azul, mas sei lá, vamos pôr vermelho. Verde ou azul não, vermelho ou azul. Ou seja, você pode ver aqui que não tem problema pintar de verde aqui, porque não tem uma linha ligando. Perceberam? Então eu posso pôr verde e aqui também verde. Certo? A condição continua valendo. Ou seja, 3 cores são suficientes. Qual é a resposta então? É B. B. Vejam bem. Se a questão fosse assim,
quero pintar de vermelho, verde, azul, nessas condições, de quantas formas diferentes eu poderia fazer isso, seria uma questão bem mais complicada. Já, aliás, seria uma questão já parecida com outras que já caíram no OBMAP, por exemplo. Mas nesse caso, está perguntando o número mínimo de cores, que é 3. Questão 22. Uma das últimas do nível E. É uma questão de longo enunciado e exige bastante atenção das crianças para entender o que está acontecendo. Na verdade, é uma questão de geometria, porque envolve basicamente a transformação de rotação. Então fala em graus, fala em carimbo, fala em máquina. Bom, vamos lá. Vamos ler o enunciado. Elsa tem 2 máquinas, indicadas pelos quadrados R e S. Quando ela coloca uma folha quadrada de papel na máquina R, a máquina gira o papel de 90 graus no sentido horário, conforme mostrado na figura da esquerda. Quando ela coloca o papel na máquina S, a máquina carimba a folha com esta figura, conforme mostrado na figura da direita. Qual é a ordem em que as máquinas devem ser usadas para produzir o resultado abaixo? Vejam que realmente o enunciado é longo e até da gente ele exige atenção. Então vamos lá. Vamos olhar e ver o que está acontecendo. Essa é a máquina R e essa é a máquina S. O que faz a máquina R quando a gente coloca uma folha de papel dentro dela? A máquina R, ela gira o papel de 90 graus no sentido horário. Veja aqui, ó. Perceberam? Perceberam aqui? Tinha aqui um quadradinho no canto do papel. Botou esse papel dentro da máquina, vai sair o papel girado de 90 graus. Olha ali, ó. Olha o quadradinho onde está. E girado no sentido horário. Sofreu uma rotação de 90 graus no sentido horário. É isso. Agora vamos ver o que faz a máquina S. Máquina S, né? Máquina S é essa. Vamos ver o que ela faz. Então a gente já pôs um papel. Olha o papel como é que tá, hein? Ele está aqui. E tem um quadradinho ali, ó, do lado, né? Como no começo, como no outro exemplo. Da outra máquina. O que ele faz? Ele mantém o papel na mesma posição. Mas ele carimba uma figura. Então é isso, gente. Uma máquina gira, outra máquina carimba. Obviamente, se eu usar as duas, vão acontecer as duas coisas, certo ou não? Então, olha a pergunta. Qual é a ordem que as máquinas devem ser usadas para produzir este resultado quando eu entro com esse papel? Vejam, vai exigir da criança bastante imaginação, bastante habilidade. Ela vai ter que ler, entender, perceber o papel de cada máquina, imaginar o que ela faz, imaginar uma certa realidade, certo? Então, várias habilidades envolvidas. E aqui, olha, botou esse papel e saiu isso aqui, o que foi que aconteceu? Que máquina foi usada aqui? Que máquina foi usada aqui? Que máquina foi usada aqui?
para dar isso. Então vamos olhar para a figura final do papel. Veja, o papel entrou assim. E o papel vai sair assim. O que foi que aconteceu aqui? Veja o cantinho do quadradinho. Foi para cima e depois foi para a direita. Ah, olha aí, ó. O quadradinho estava aqui, né? O quadradinho estava aqui e veio para aqui. Vocês viram pelo exemplo de cima aqui? Um giro vem parar aqui. Precisa de mais um giro para vir aqui. Então, quantas vezes foi usada a máquina do giro? 2, né? Porque uma vez viria para cá e outra vez viria para cá. Agora vejam bem. E a máquina do carimbo? Foi usada uma única vez, só tem um carimbo. Quer dizer, aparentemente, bom, se foi usada 2 vezes a máquina de rotação, de carimbo foi usada uma vez só. Então, ninguém precisa ficar com medo de ter carimbado 2 vezes no mesmo lugar. Só foi usado uma vez o carimbo. E quando é que foi usado o carimbo, gente? Se o carimbo tivesse usado na primeira, o carimbo teria sofrido 2 rotações. Mas o carimbo está em pé, tá vendo? Se usasse 2 rotações, ficaria de cabeça para baixo. Então o carimbo foi usado no momento em que a máquina só pode ser girada mais uma vez. Então, carimbo não foi usado aqui. Carimbo foi usado no final? Não. Se tivesse sido usado o carimbo aqui, ele viria de cabeça para cima aqui, é isso. Como está. Como ele foi girado de 90 graus, olha, o carimbo foi girado de 90 graus. Então, foi nesta posição intermediária que a máquina do carimbo foi usada. Então, vamos lá. Rotação, carimbo e rotação, para poder girar o carimbo também. Então, rotação é R, a S é carimbo. O que nós temos? Rotação, carimbo e rotação. Rotação, carimbo e rotação está onde? Rotação é R. R, S e R. R, S e R. Perceberam? Resposta tem que ser AB. É isso. O que vocês acharam? Questão 23. A professora Helena vai escrever os números de 1 a 7, um em cada círculo na figura. Ela quer que a soma dos números escritos em 2 círculos ligados por uma linha seja igual ao número dessa linha. Qual é o número que ela deverá escrever no círculo pintado? Bem, essa aqui é uma questão de números, de lógica também. Exige um enunciado um pouco longo, nem tanto, mas um pouco. Mas exige que a criança entenda o que está sendo proposto. Bem, primeiro, ela vai escrever dentro dos círculos os números de 1 a 7. Então, todos os números de 1 a 7. Como tem 7 círculos, é um número somente. Cada número é usado uma única vez, certo? Não? O que mais? Então, se ela escrever um número num círculo e outro no outro círculo, a linha que liga os dois tem um número que diz qual é a soma dos números escritos. Então é isso que ela tem que entender também. Tá certo? O número que aparece aqui, por exemplo, ele é a soma dos números que foram escritos nos 2 círculos ligados por esse segmento.
Então, como escrever os números de 1 a 7 aí de tal maneira que essas condições sejam satisfeitas? Então a criança vai ter que ler com cuidado o enunciado e entender isso. Tá? Então, vamos nós pensarmos um pouco sobre esse problema. Como é que você faria isso? Ou como é que você acha que a criança faria esse problema? Se ela começar a botar um aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui ao acaso, ela não vai conseguir resolver esse problema. Eu vejo aqui, para resolver esse problema, duas estratégias diferentes. Uma usando as alternativas, tá certo? Como usando a alternativa? Bom, vamos lá. Vamos supor que eu chute que é o 1 que está escrito aqui. Se for 1 aqui, e aqui for 9, aqui teria que ser 8. Certo? Mas não tem 8. Então a alternativa 1 já riscada no mapa. O que vocês acham? Experimento 2. Se aqui for 2, aqui é 7. E aqui é 1. Aqui é... Opa, aqui é 8. Não pode. 2 também não. 3. Vamos lá. 3, aqui 6. Aqui 2. Aqui 7. E aqui 0 também não. É um jeito de fazer, né? Agora vamos ver o 4. Se eu puser o 4 aqui, então... Aqui nem era, né? Se eu puser o 4 aqui no lugar no círculo pintado, quem teria que ser aqui? 5. Certo? E aqui seria o quê? 3. Lembrando, né? Aqui. O outro é sempre a diferença, porque a soma tem que dar o que está aqui. Aqui seria 6. Então, 7 menos 6, aqui seria 1. Aqui seria o 7. Aqui o 2. E como a soma de 6 aqui é 4, ó, coincidiu. É isso aí. Tá? Resposta. Fizemos na base do tentativa, testando as alternativas. Resposta é D. Tem alguma outra maneira mais esperta? Bom, ao fazer essas tentativas aqui, fica claro que o 1 não pode ser escrito nem aqui. Por quê? Se eu puser 1 aqui, tem que escrever 8 aqui, não tem 8. Nem aqui. Porque se for um deles tiver o 1, o outro tem que ser 8, é impossível. E nem aqui. Quer dizer, onde existe o número 9 escrito no segmento, não dá para botar o 1 na ponta. Ao fazer isso, a gente percebe que o lugar de pôr 1 é esse aqui. E uma vez colocado 1 aqui, chegar aqui é muito fácil. Né? 1 aqui. Aqui é o que? 7, aqui é 2, 4, já fizemos isso. Então, ou vai pelas alternativas, é isso? Eu acho que é o que as crianças vão fazer. Ou percebe esse fato fundamental que já mata o problema logo de cara. Tá certo? Aqui, o único lugar de colocar 1 é esse aqui. Portanto, a alternativa correta é a D. De acordo? Problema 24. O último. Será que é o mais difícil? Vamos ver. Maria pintou exatamente 5 casos de um quadriculado 4x4. Sem mostrar seu desenho, ela desafiou 5 colegas a adivinhar quais casas do quadriculado foram pintadas.
Esses colegas fizeram os desenhos a seguir. Maria olhou para esses desenhos e disse: um de vocês acertou tudo, e cada um dos demais conseguiu acertar 4 casas. Qual é o desenho que foi feito corretamente? Bem, temos aqui um enunciado não tão curto. Quadriculado 4x4, uma expressão que não sei se as crianças conhecem, mas ao ver as alternativas, ela vai perceber que o quadriculado 4x4 é de 4 linhas e 4 colunas. Não vai ter problema com isso, acho. O problema é saber o que fazer com essa questão. Uma boa questão de Olimpíada é exatamente esse tipo de questão em que a pessoa lê e não sabe se vai... Que operação vai fazer, qual a estratégia, logo de cara, é complicado. Então não sabe se vai fazer conta, se vai fazer desenho, se vai fazer análise de dados, se vai fazer contagem, ou seja, não sabe qual é a matéria, a parte da matemática envolvida. Mas, pela cara, é uma questão de lógica, né? Esse é o típico de questão de lógica. Vamos ver. A criança vai ler e fala, bom, tem 5 casas pintadas, quadriculado 4x4, todas as alternativas têm quadriculados 4x4 com 5 casas pintadas, e daí? Quais são as informações importantes? Bom, a informação importante é um de vocês acertou tudo. Quer dizer, um desses desenhos aqui, um desses 5 desenhos é exatamente igual ao que Maria fez. Então, o colega que fez esse desenho acertou isso. Acertou as 5 casas que a Maria pintou, ele acertou no desenho dele. Os demais acertaram 4 casas, é isso. Agora, como é que a criança vai descobrir qual é o desenho certo? Ela pode tentar, fazer hipótese, olhar uma alternativa, por exemplo, pega C e vê que foi pintada a primeira linha, a terceira casa, a segunda linha, a quarta casa, a terceira linha, a primeira casa, e a quarta linha, as 2 casas no meio. Aqui já é um pouco diferente. Vamos ver. Tem uma diferença em cima, uma diferença em... Pronto, vejam. Há 2 diferenças entre essas 2 casas. Então, não pode ser a casa de Maria, porque não pode ser o quadriculado de Maria, porque o quadriculado de Maria ele é diferente dos outros em uma casa, com exceção daquele que acertou tudo. Então, talvez olhar o que eles têm de comum seja um bom passo. Então, por exemplo, a gente espera que a criança pense dessa forma. Por exemplo, na primeira linha de todos os tabuleiros foi pintada a mesma casa. Qual, pessoal? Exato, a terceira casa da primeira linha. Então, continuando a procurar coisas comuns, e a gente vai ter que encontrar várias, porque a diferença de uma casa só, de nenhuma. Então, vamos em frente. Olhem que a quarta casa também é comum, todas elas pintarem. Quarta casa da segunda linha. O que mais? Terceira linha. Não tem alguma coisa comum às 5 não. Na quarta linha, exatamente, a terceira casa foi pintada também. Ao olhar para isso, já vemos
quais são as casas que todas elas têm pintadas da mesma maneira. Agora vamos tentar ver as diferenças, ou ver se a gente consegue encontrar mais casas comuns, porque deve haver, né? Pelo menos em 4. Vejam lá, da segunda linha, primeira casa tem aqui, tem aqui, tem aqui e tem aqui. Também vamos anotar isso, certo? Olha aí, azul, estou pintando em azul, as comuns. Da terceira linha, olha, vocês podem notar que a E, o tabuleiro E, e o C tem, na terceira linha, a primeira casa pintada, né? Tá de verde. Quarta linha a gente já pintou o que sabia, mas eu acho que a gente já chegou na solução. O que é que vocês acham? O que é que vocês estão vendo aqui? Que aqui tem uma casa azul, aqui tem uma casa azul, aqui tem uma casa azul e aqui tem uma casa azul. O que mais? Aqui tem uma casa verde. A única que não tinha azul tem uma casa verde, que está aqui. Qual é a conclusão, gente? Que este tabuleiro, ele tem uma casa comum com 4 outros tabuleiros, com 3 outros tabuleiros, e uma casa comum com outro tabuleiro. Então, ele tem uma casa comum com esses 4 tabuleiros. Portanto, qual é a conclusão? A conclusão é que esse é o certo. Por quê? Porque ele tem essas casas, esse tabuleiro tem 4 casas em comum com este e uma diferente. Esse tabuleiro tem 4 casas em comum com esse e essa casa é diferente. Esse tabuleiro tem 4 casas em comum com esse e essa casa é diferente. E esse tabuleiro, 4 casas em comum com esse e esta casa diferente. Portanto, esse é o tabuleiro certo. Os outros erraram uma casa, certo? Então, qual é a resposta, gente? Só pode ser essa aqui, certo? Bem, o que é que vocês acham? Que a criançada vai acertar essa ou acertou? A conferir, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver algumas questões interessantes da Olimpíada Mirim 2, segunda fase. Questão 2. O ábaco mostra o número 142. Manuela retirou um disco do pino das dezenas e o colocou no pino das unidades. A seguir, ela retirou outro disco do pino das dezenas e o colocou no pino das centenas. Qual número o ábaco passou a mostrar? A gente acredita que essa questão de ábaco é relativamente simples para a criançada. Elas conhecem o ábaco, já viram isso alguma vez. E também o sistema de numeração, né? Ela já tem conhecimento supostamente razoável desse assunto. O problema diz o quê? Que a Manuela retirou um disco do pino das dezenas, quer dizer, tirou um disco daqui e colocou na centena. Depois tirou outro disco daqui e colocou na unidade. Qual número o ábaco passou a mostrar? É uma questão direta, né, gente? Se ela pegou um desses discos aqui, tirou, certo? E colocou onde? Colocou aqui. Então aqui vai ficar com 2 discos. Se ela tirou outro disco, né? Tirou este. Agora tirou outro. E colocou na unidade. Na unidade vão ter agora 3.
E nas dezenas, foram tirados 2, 2. Restam 2. Portanto, o número que o ábaco vai mostrar é 223. A gente acredita que, para uma questão inicial da Olimpíada Mirim, segunda fase, e nível 2, essa é uma questão adequada, certo? Questão 4. 8 bolas com pesos indicados em quilogramas estão em 2 caixas como na figura. Qual é o peso da bola que deve ser transferida de uma caixa para outra para que as caixas fiquem com o mesmo peso? Bem, temos uma questão aqui facilmente compreensível, né? Parece até uma questão de balança, né? Que já estão acostumados. Palavras conhecidas, aliás, a palavra peso aqui a gente usou propositalmente, porque falar em massa, eu acho que não vale a pena nesse nível. A criançada ainda não tem essa compreensão de física para ver a distinção entre peso e massa. Então, peso, palavra deles. O que é que a criança tem que entender para fazer essa questão? Simples. Ela tem que tirar a bola de uma das caixas, de tal forma que a soma dos pesos em cada uma das caixas seja a mesma para as 2 caixas, certo? Equilibrar. E ela está vendo claramente que essa caixa aqui, da direita, é mais pesada que a caixa da esquerda. Então ela não vai ter dificuldade em perceber de onde vai tirar a bola, certo ou não? Ela só tem que pensar em qual bola ela vai tirar, certo? Uma estratégia é ficar tirando uma por uma e ver qual dá certo. Que possivelmente vai ser a estratégia que elas vão usar. Olhar as alternativas e ir testando, certo ou não? Então, se ela fizer dessa forma, começando com a bola de peso 1, né? Ela vai tirar a bola do peso 1 daqui e botar aqui. E fazer a continha, certo? 1 mais 6 mais 2 mais 1, a bola que ela pôs, 10. E na outra, quanto ficou? Ficou o que sobrou, 2 mais 3 mais 4 mais 5, 14. Não deu. Conclusão, não é a alternativa A. Então ela vai pensar, bom, então eu vou agora pegar 2. Não pode esquecer que tem que voltar a bola 1 para cá, certo? Bola 2. Bola 2, se for para lá, vai dar... Vamos ver. Fazer as contas. 1 mais 6 mais 2. Mais 2, 11. E aqui, do lado direito. 1 mais 3 mais 4 mais 5 é 13, não dá. Também não é a bola 2. Vamos tentar a bola 3. Bola 3 agora. 3 aqui. Não esquecendo que a 1 e a 2 estão lá. Se a 3 vier para cá, qual é a soma dos pesos? 12. E lá? 12. Olha aí. 12 e 12. Qual é a bola então que deve ser transferida? É a bola 3. De 3 kg. A gente acha que essa vai ser a estratégia a ser adotada pela criança. Existe alguma outra? Ora, se fosse um problema mais complexo, melhor seria fazer o quê? O melhor seria imaginar, calcular a soma dos pesos da caixa da esquerda, a soma dos pesos na caixa da direita, que é 3, 6, 15. E no total, teríamos 24 kg. E daí? Se a gente quer que a soma dos pesos numa das caixas igual a soma dos pesos na outra caixa, cada caixa deve ter a metade.
da soma total dos pesos. E metade de 24 é quanto? Metade de 24 é 12, é isso? Portanto, no equilíbrio, a soma dos pesos de cada caixa deve ser 12. Se aqui era 9, 12 menos 9 igual a 3. Certo? Então, ela diretamente já teria a resposta. Fazendo esses cálculos, ela sabe exatamente qual é o peso da bola que ela deve transferir. Correto? Não sei se alguém vai pensar dessa forma. É possível que apareça algum aluno que pense dessa maneira. Que é uma maneira mais eficiente de resolver a questão. De acordo? Numa fila, há 6 meninos esperando para entrar no laboratório. A professora separou os meninos, colocando entre cada 2 deles 3 meninas. No total, quantos meninos e meninas ficaram na fila? Bom, essa é uma questão enunciada também, tranquilo, questão de aritmética, e o que a criança precisa entender aí é que na fila, com 6 meninos, entre cada 2 meninos seguidos, hein? É isso. A professora botou 3 meninas. E aí, a fila ficou com quantas pessoas? Naturalmente, a criança tem que pensar o quê? Se ela fizer um esqueminha do tipo, esse aqui, vai. A gente imagina que ela faça qualquer coisa nesse sentido, que vai rabiscar e tentar entender a situação. Ela representa, por um menino esse segmento, por outro menino esse segmento, e quer dizer, ela tem que entender isso. Quer dizer, botar 3 meninas entre esses 2 meninos. É fazer uma menina, 2 meninas, 3 meninas. E aí? Mas a fila não tem só 2 meninos, a fila tem quantos? 6 meninos, certo? Então ela tem que entender, criança, que aqui vai mais 3 meninas, mais 3 meninas, mais 3 meninas, mais 3 meninos. Então, quantos espaços entre 2 meninos existem? Ela tem que contar. 5, né? Tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. São 5 espaços onde irão 3 meninas. Que conta ela tem que fazer para calcular o número total de meninas? Ela tem que fazer uma conta de multiplicação, certo ou não? Então, o número total de meninas será quanto? 15. Mas como havia 6 meninos, a fila no total vai ter 21 crianças, correto? Questão que a gente acha que não vai apresentar grandes problemas se a criança não entender o que quer dizer ficar 3 meninas entre cada 2 meninos. É esse o ponto essencial dessa questão. O resto são operações simples. Resposta 21, certo? Questão 11. 3 cartas de um baralho possuem figuras nas suas 2 faces. As figuras não se repetem dentre as cartas. Essas cartas foram colocadas numa mesa de 3 maneiras diferentes. Qual o outro lado da carta com o sol? Bem, pessoal, questão 11 já é para ser difícil mesmo, e essa questão não é muito simples. É uma questão de lógica, basicamente, mas envolvendo interpretação de imagem, né, um pouco de geometria, né, porque você tem que distinguir imagens. E entender o enunciado. O que é que diz o enunciado? Bom, você tem que entender que tem
3 cartões, 3 cartas. Cada carta tem 2 desenhos, um na frente e outro atrás. Esses desenhos são diferentes e, portanto, são 3 cartas. E todos os desenhos são diferentes, há 6 desenhos diferentes. Quais são esses 6 desenhos? Você identificar as formas, ela vai ver que tem um Sol, uma espaçonave, aqui parece ser um asteroide, tem... vamos lá. Esse aqui parece ser um asteroide, esse aqui é uma estrela cadente, a Terra, astronauta. Então a temática são viagens espaciais, certo? O que a criança tem que entender? Tem que entender o seguinte, que a primeira maneira, você pega as 3 cartas e dispõe em linha sobre uma mesa, e aí você vai enxergar um Sol, uma espaçonave e um asteroide. Depois pega de novo as cartas, põe em linha de novo, você vê uma espaçonave, uma estrela cadente e a Terra. Cuidado, aqui precisa tomar cuidado para não achar que o verso da carta com o Sol é o que tem espaçonave. Não sei. Ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo que essa primeira coluna é a mesma carta. Não pode ser, né? Não pode ser, na verdade, porque se fosse a primeira carta, teria que ter 3 figuras, não é possível isso, certo? Da terceira maneira, as figuras que aparecem são essas. E a pergunta é o seguinte: qual é o desenho que está do outro lado da carta que tem um Sol? Então, é uma questão de lógica, bem interpretada, a criança tem que saber o que fazer para descobrir qual é a outra face da carta que tem um Sol. E a gente, o que é que a gente faria? O que a gente tem que perceber é que, por exemplo, aqui, na apresentação das cartas, a espaçonave aparece 2 vezes e o asteroide aparece 2 vezes, a Terra aparece 2 vezes. Então, nessas apresentações com as cartas, algumas figuras apareceram 2 vezes. Então, isso nos permite ir fazendo por exclusão as associações de desenho. Por exemplo, na carta com a espaçonave, no outro lado não pode estar nem o Sol, nem o asteroide. E também não pode estar nem a estrela cadente, nem a Terra. Qual é a conclusão, então? Que do outro lado da espaçonave, da carta com a espaçonave, vai estar o desenho que a gente não mencionou nessa lista. Ou seja, vai estar o astronauta. Agora olhem. Podemos olhar, por exemplo, o asteroide. Na carta com o asteroide não está nem a espaçonave, nem o Sol, e nem o astronauta, nem a Terra. Portanto, no verso da carta com o asteroide, está quem? Que eu não mencionei nessa lista, ou seja, a estrela cadente. Com isso, a questão está resolvida. Por quê? Porque só tem mais 2 figuras. Quais são elas? O Sol e quem que não foi mencionado aqui? Sol e a Terra. Portanto, resposta é aí. A gente podia também ter feito a associação com a Terra, né? A Terra aparece 2 vezes aqui, olha. Então, atrás da figura com a Terra, atrás da carta que tem a Terra como figura, não tem nem a estrela cadente, nem a espaçonave, nem o astronauta
nem o asteroide. Então já teríamos descoberto já, logo de cara, que a Terra se opõe ao Sol na carta. Mera sorte, se a gente tivesse feito essa associação primeiro, certo? Resposta alternativa aí. Questão 14. Patrícia viu que no cubo da figura só existem os números 1, 2 e 4 pintados nas faces. Cada um desses números aparece em alguma face. Ela coloca o cubo no canto e só 3 faces aparecem. É correto afirmar com certeza que nesse cubo, e aí vem as alternativas com sentenças que completam o enunciado. Então é uma questão de... tem um pouquinho de visão espacial, mas é basicamente uma questão de lógica e de compreensão de textos e também de algumas expressões. O que quer dizer é no máximo? O que quer dizer é no mínimo? O que quer dizer pelo menos? Né? O que quer dizer com certeza? Então, ela envolve uma certa dose de dificuldade linguística. Mas vamos lá. O que é que a gente espera que a criança faça nessa questão? Bom, primeiro, a figura salta aos olhos e nós vemos 3 faces, 2 com o número 1 e uma com o número 4. E aí a gente tem que olhar as alternativas e ver o que está pedindo, né? A primeira alternativa. A soma dos números de todas as 6 faces é no máximo 15. O que a criança tem que pensar? Vamos lá. Ela está vendo aqui 4, mas ela sabe que nas outras faces devem aparecer o quê? É aí que tem que entender o enunciado bonitinho. Olha, existem nos outras faces, e na frente a gente está vendo, 1, 2 e 4. Então, com certeza, tem que ter um 2 aí, pelo menos. Agora, o que nós temos que ter certeza de o que nós estamos vendo? Que tem que ter um 2. Onde? Não sei. Bom, então há várias possibilidades aqui, né? Pode ter um 2 oposto ao 4, pode ter um 2 oposto ao 1, pode ter mais um 4 oposto a esse 1 de cima. Então, vamos ver. Olhar as alternativas. A soma dos números de todas as 6 faces é no máximo 15. E aí? Como a criança vai poder avaliar essa afirmação? Bom, o que quer dizer no máximo? É o maior possível, certo? Ela já sabe que das faces visíveis a soma é 6. Então aí não tem o que mexer. Agora, lá atrás, ela pode imaginar situações que aumentam o valor da soma de todos os números escritos nas faces. Sem se esquecer de que uma face, pelo menos, tem que ser 2. Só uma. Porque se ela quer o máximo, e ela pode escrever o 4, ela vai poder escrever o 4 sempre que possível, não é? Então, qual é a possibilidade que vai maximizar a soma? 6 já está comprometido. Então, o que ela pode fazer? Tem que escrever um 2, porque é obrigatório, né? Tem que aparecer. O enunciado diz claramente, tem que ter um 2, e aqui não aparece. Então, vamos botar um 2 aí. E as outras 2 faces poderiam ser o quê? As maiores possíveis, ou seja, 4. Neste caso, o
valor máximo é o 6 que a gente está vendo, mais um 2 que tem que ter, e mais duas faces com 4. Isso maximiza o valor. Então, a soma dos números de todas as 6 faces é no máximo 15, está errado. A soma dos números de todas as 6 faces é no máximo 16, certo? Então, não é a alternativa A. Vamos lá. Alternativa B. A soma dos números de todas as 6 faces é no mínimo, agora é mínimo. Então a criança deve pensar da mesma maneira, só que agora ela tem que pensar o seguinte: onde ela pôs os números maiores, tem que pôr os números menores. Esse da frente não tem jeito, é 4, 1 e 1. E lá atrás? Bom, lá atrás tem que ter um 2, é obrigatório. E os outros dois números, pode ser o quê? Os menores possíveis. E nesse caso, a gente vai ter o mínimo igual aqui. 6, que estamos vendo, um 2 que é obrigatório em algum lugar, e aí a gente, nas outras duas faces, a gente colocou o menor número possível, que é 1. E nesse caso, 8 mais 1 dá 10. Chegou na resposta correta, não é? Está aqui. É a B. Se ela tivesse tido o infortúnio de começar pela última alternativa, tem gente que acha, não, bom, em geral as primeiras eu vou olhar as últimas. Vamos lá, a E diz o quê? Que o número 4 só aparece uma vez. Não, tá vendo? A gente não sabe, a gente usou 4 mais de uma vez. Então tá fora essa. O número na face em contato com o chão é 2, por quê? Ninguém está falando nada. Nada no enunciado nos autoriza a dizer que o 2 está embaixo. Certo? Então, também não está certo. O número 1 aparece no máximo 3 vezes. A gente viu que não, né? Porque no mínimo aqui, por exemplo, o 1 apareceu quantas vezes? Apareceu 2 vezes que a gente está vendo e mais 2 vezes que a gente resolveu colocar para obter o mínimo. Então, o número não aparece no máximo quantas vezes? 4, certo? Que foi quando a gente calculou o mínimo. Então não é assim. Então, realmente comprovado que a correta é a B. Questão 15. Olimpíada Mirim 2, segunda fase. É de se esperar que essa seja uma das mais difíceis questões de toda a competição. De fato, o enunciado é grande, é uma questão de lógica, tem uma figura para interpretar, regras para seguir, e isso vai exigir bastante esforço da criança que chegou até aqui, certo? Poderia ser até mais difícil essa questão, mas já chega para nós. Vamos lá. Um jogo consiste em descobrir uma senha de 3 algarismos. E para descobrir qual é essa senha, o jogador faz várias tentativas e em cada uma delas recebe uma pista através de 3 bolinhas. Então ela tem que entender que faz uma tentativa e do lado aparecem 3 bolinhas que vão dar pista. Agora vamos ver que pistas são. Cada bolinha vermelha indica que existe um algarismo que não faz parte da senha. Cada bolinha amarela indica que existe um algarismo que faz parte da senha, mas está na posição errada. Cada bolinha verde indica que existe um algarismo que faz parte da senha e está na posição correta. Qual é a senha do jogo da figura? Então, ler, reler, olhar as condições e a luta, vamos dizer assim. Então, primeira tentativa, a gente espera que a criança perceba isso. Que essa aqui é a primeira tentativa do jogador, e que do lado apareceram 3 bolinhas vermelhas. E o que é que a criança deve concluir disso? Bom,
Cada bolinha vermelha diz que tem um algarismo errado aqui, certo? Como tem 3 bolinhas vermelhas, tem 3 algarismos errados, ou seja, todos os algarismos aqui são errados. Então na senha não tem nem 2, nem 4, nem 8. Na verdade, se a criança der uma olhadinha do lado esquerdo, ela vai perceber pelas alternativas que essa informação aqui nem precisaria. Porque as alternativas dizem que 2, 4, 8 não aparece. Mas vamos lá, continuando. 3, 5, 0. Apareceram 3 bolinhas, uma de cada cor. A vermelha diz que tem um aqui que está errado. Mas não dá para saber. Amarela, um está certo, mas não está no lugar certo. A verde, um está certo e está no lugar certo. Bom, se for o 5, o 5 está certo e o 5 é da dezena. Mas eu não sei, né? Vamos olhar a última. Última. Essa última informação é a que vai solucionar tudo. É o turning point. Vejam bem. 3 bolinhas amarelas significa o quê? Que todos os algarismos aqui estão corretos, mas estão no lugar errado. Então, a senha vai ter o quê, pessoal? Somente os algarismos 3, 0 e 1. Exatamente os algarismos 3, 0 e 1. Que as alternativas já estavam dando a dica antes, vocês viram, né? Mas isso não leva ainda à resposta, claro, né? Então vamos ter que retornar a condição 2, que a gente não tinha usado realmente a 2. O que diz a 2? Tem um algarismo que é certo, está no lugar errado. E aqui diz, tem os algarismos certos no lugar errado. Então vamos lá. O 3, o que acontece com o 3? É o algarismo certo e está no lugar errado. Então, o 3 não pode estar na centena. Então, da alternativa da condição 2, o 3 está certo, mas não pode estar aqui. Então, só para a gente esclarecer um pouco mais, o 3 só pode estar no meio, ou na dezena, ou na unidade. Ora, gente, esse vermelho aqui é o do 5, é ou não é? Porque o 5 não aparece na senha. Então o verde é o do 0. Se o verde é o do 0, o que significa isso? Que o 0 está certo e está na unidade. Se o 0 está certo e está na unidade, o que é que nós temos aqui? Uma única possibilidade dessas 4 que haviam restado. Conclusão, resposta 130. Resposta ok, pessoal? Bem, com isso, a gente encerra a apresentação das questões, tanto do Canguru quanto da Olimpíada Mirim. Chegamos ao fim. Pessoal, uma palavrinha sobre uma das tarefas que vocês vão ter que cumprir, que é a seguinte, a criação de problemas que eu já havia mencionado antes. Então eu apontaria para vocês, a título de orientação, os seguintes pontos. As questões de competições, de concursos, como o Canguru e a Olimpíada Mirim, elas devem ter alguns requisitos, tá? Então vocês vão criar cinco problemas. Se quiser fazer um de geometria, um de números, um de lógica, quiser separar por assunto, não tem importância isso. Tente variar o mais possível. Mas olha, originalidade na medida do possível. Eu sei que ser totalmente original é praticamente impossível. Há milhares de problemas no mundo inteiro, cada dia se criam milhões de problemas, sei lá se milhões, mas mais de 1000 com certeza. Então, ser original é realmente difícil. Mas, tentem. Vocês podem se inspirar em outros problemas, mas tentem recriar, é isso.
tá? Originalidade, para mim, é mais ou menos recriar. Que a imaginação permite que se faça infinitas variações. Os enunciados devem ser curtos, né? Toda vez, lembra que eu falei muito sobre enunciado comprido? Se não tiver jeito, seja comprido, mas tem que evitar ao máximo, tá? Tem que procurar as palavras corretas, cortar coisa que não precisa e assim por diante. Tem que ser claro, né? Não pode, a ordem das palavras, do verbo, do adjetivo tem que ser mais direta, né? Simples, não usar a palavra rebuscada, nem termo técnico, tá certo? E no final, gente, é bom sempre terminar com uma pergunta, não evitar ao máximo ter enunciados que que as alternativas têm que completar o enunciado. Evite ao máximo. Quando não tiver jeito, vocês já viram que a gente teve questões assim, né? Mas a gente evita ao máximo. A gente coloca sempre uma pergunta no fim. Figuras são sempre bem-vindas, né? Figuras bonitinhas, bem feitinhas, ou bem escolhidas, mas que não sejam supérfluas. Botar uma figura para ficar ali aparecendo figurinha não adianta. Ela tem que ajudar na compreensão do texto, correto? Como a gente tem tentado fazer nas questões que a gente apresentou. As alternativas têm que ser equilibradas, né? Então não pode ter, por exemplo, um número completamente diferente, por exemplo, se for numérico, completamente diferente do outro, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 e 5 mil. E isso daí a gente deve evitar, tá? Porque a criança com certeza ou vai escolher aquilo, ou falar que está fazendo isso aí, certo? Então, evitar. E a outra coisa, também, às vezes a gente percebe quando está fazendo uma questão que no meio da passagem a gente acaba cometendo erro, nós mesmos. E aí a gente pega e bota aquela alternativa. Bom, se a gente cometeu aquele erro, evite colocar aqui na alternativa, porque a criança com certeza pode errar, tá certo? E esses problemas são destinados aos alunos de segundo e terceiro anos para a Olimpíada Mirim 1, tá certo? Primeira fase. Então, os mais simples possíveis e sempre obedecendo aos conteúdos da BNCC. A gente não pode pôr lá, teorema de Pitágoras aí para criançadinha do segundo e terceiro anos. Tá bom? São algumas observações. Obrigado por estar com a gente todo esse tempo e espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento desses momentos que passamos juntos. Até mais.